meu nome é Antônio Carlos Soares, eu sou cofundador e CEO do HunHunt e nós estamos aqui para um webinar muito especial com o Álvaro Pacheco, que além de ser um grande amigo de longa data, é um profissional do mercado de mídia assim, um empreendedor de longa data, um cara que tem uma história profissional incrível. O cara foi head da Motorola no Brasil, teve passagens importantes na indústria de TV a cabo, CFO do grupo Newcom, CFO, COO de vários grupos de comunicação, passou pela Grey, e mais recentemente teve envolvido com produtoras de YouTube, com uma série de outras coisas mais relacionadas aí à nova mídia, e agora é consultor independente ajudando empresas a fazerem turnaround dentro desse momento maluco pelo qual a gente está passando. Álvaro, super obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite, e é um prazer estar participando dessa nossa conversa. E eu queria te perguntar um pouco, assim, você que conversa bastante e viveu muito esse mercado, como é que está, o que está tirando o sono, o que estava tirando o sono das pessoas antes, o que está tirando agora e o que você vê como desafios para frente nesse setor? O que claramente está acontecendo é um teste de estresse das relações pessoais e profissionais. Então, eu acho que todas as relações profissionais e pessoais que estavam frágeis, elas estão se rompendo nesse momento. Então, seja uma relação de um casal que está no distanciamento, está confinado na sua casa, no seu apartamento, e se essa relação era frágil, ela está indo para um ponto de tensão. E tem um dado real de que em Wuhan, quando teve o distanciamento, houve um recorde de pedidos de divórcio, né? Lidar com crianças, enfim, toda essa dimensão. E eu acho que no ponto de vista de negócios, o que estava frágil, e aí você coloca o comportamento do consumidor do ponto de vista de entretenimento e informação. E isso pega não só a área de agência, como os produtores de conteúdo. Então, você tem os produtores de conteúdo que tinham formatos tradicionais nas suas janelas de cinema, na sua janela de TV aberta, na sua janela de TV fechada ou na sua janela de social video, e como isso vinha perdendo a atratividade, e no meio do caminho, as agências de propaganda, que agregam um valor claro, e eu acho que esse valor vai continuar existindo, que é o valor de você ter um anunciante que tem um orçamento e um target de comunicação para escolher uma diversidade de formatos e meios de comunicação, e ter alguém que o auxilie nisso, esse papel continua existindo. Só de que o que no passado foi de ter uma big idea para usar meios de massa, seja TV, jornal, revista ou out of home, para comunicar isso, e essa missão estava cumprida, e era um monólogo, com o benefício da digitalização dos meios digitais e das redes sociais, passou a ser um diálogo. E esse diálogo, ele é difícil de ser aprendido, porque toda uma geração muito bem-sucedida e com cases de sucesso, de resultado sendo entregue, sabia praticar monólogos, mas não sabia praticar esse diálogo. E ele é muito difícil, porque, inclusive, ele acontece ao vivo. Então, você não tem um senso para você se defender, para você administrar. Eu acho que esse é o grande desafio que acontece no ecossistema de comunicação como um todo. Essa coisa da eficiência da operação é uma coisa pela qual a gente briga desde sempre, né? A nossa razão de existir, praticamente, é a ideia da produtividade, né? A ideia de que é possível trabalhar de uma forma menos opaca e que permite, talvez paradoxalmente, e que permite uma realização muito maior, porque você discute coisas que são objetivas, você discute o que é prioridade dentro das empresas e você consegue fazer com que seu time trabalhe no que faz diferença. E com isso você consegue gerar resultado e gerar oportunidade de reconhecimento. Então, fazer com que tudo isso flua de uma maneira mais justa e mais bacana dentro da empresa. E eu sei que essa é uma briga antiga sua também, agora já colocando mais um pouco, pensando no chapéu de
CFO, no chapéu de COO de grandes grupos de comunicação, se agora isso de certa forma, esse momento que a gente está vivendo de certa forma, uma oportunidade. Acho que até que em parte você respondeu isso, é uma oportunidade para que a gente pense as estruturas que a gente tem dentro das empresas e possa fazer mais com menos, né? Tem um termo que eu acho que você já me ouviu mencionar, né, de que eu chamo de dinossauro de dieta. Então, eu vejo muitas grandes organizações que, um pouco atordoadas com as mudanças que já estavam acontecendo antes do Covid, não conseguiam repensar seu modelo de negócio e estavam simplesmente cortando custo, né, que é o que eu chamo de dinossauro de dieta. Então, você não sabe direito o que você vai fazer, mas você está ali cortando custo para ver se recupera a margem. Mas esse é um ciclo meio autofágico, porque se a sua oferta não está sendo suficiente para gerar o resultado que você precisa, você vai baixar a qualidade dela ao reduzir os seus custos, não tem muita mágica, né? Ou uma busca incessante pela falsa eficiência, onde você causa até uma eventual distorção do seu produto. Então, você, vamos dizer que você produz uma determinada bebida, um suco, né, um concentrado, e você, para buscar eficiência de margem, você começa a diminuir o percentual de fruta verdadeira que tem lá dentro, chega uma hora, vira água saborizada, deixou de ser suco para ser água saborizada. E aí você vai reclamar que o seu market share está diminuindo, né? Mas que você está defendendo. Então, eu acho que essa discussão já vinha acontecendo. Acho que a situação toda do C19 está dando um fast forward, e o que eu tinha uma impressão inicial que está mudando, e eu acho que a cada dia muda, porque a gente já está no meio do furacão, e talvez o pior nem tenha acontecido ainda, né, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da macroeconomia e da sobrevida das empresas, de que eu achava que os fortes iam ficar mais fortes e os fracos iam sumir. Eu continuo achando que o gap econômico vai aumentar, mas porque quem tiver capital vai conseguir absorver empresas menores que numa situação muito frágil, a um valuation diferente do que era no passado, então por uma situação de sobrevivência. Mas eu também estou vendo, e aí a área do meu foco de atuação, empresas de médio porte que têm uma responsabilidade, uma consistência na sua história, ou seja, que estão sobrevivendo ao teste de estresse, vendo a oportunidade de crescer. Então, eu acho que os dois movimentos, eu acho que os dinossauros de dieta, talvez entrando numa situação mais crítica e de insolvência, e talvez nessa classe a gente possa colocar as lojas de departamento, por exemplo, que esse é um assunto claramente discutido, e essa semana teve uma das grandes lojas de departamento americana que já decretou a situação de recuperação judicial, né, que para eles é o Chapter 11, e fatalmente quase todas as outras grandes virão. Mas, por outro lado, você vê empresas que já vinham pensando em omnichannel e que já vinham pensando em estruturas mais ágeis, como é o caso de Magazine Luiza no Brasil, ficando mais forte. Ou mesmo o iFood. Então, assim, você tem vários exemplos de grupos menores que possivelmente vão sair muito maiores, e você tem grandes grupos que não vão sobreviver. Então, eu voto a expectativa de que esse é um grande teste de estresse, e uma percepção minha nesse momento que eu acho que a gente vai ter um preço muito caro a ser pago por cada um de nós na física e na jurídica, mas eu acho que nós vamos sair menores, mas melhores. Então vai ter uma depuração natural do mundo como um todo, digamos assim, e eu não estou falando de depuração de vidas humanas, porque essa não tem preço e essa é uma dor injustificável das vidas que estão se perdendo nesse momento, mas eu estou falando das empresas e das relações comerciais. Legal. Álvaro, e você, mais recentemente, desde que você começou a atuar como consultor independente, você tem ajudado empresas a fazer turnaround, né? A se reinventarem dentro dos seus negócios.
E aí eu acho que esse é um momento pelo qual muitas empresas agora entraram na necessidade de pensar, né, de como se reinventar, ou como, sim, assim, mais do que sobreviver, né, porque esses movimentos bruscos, eles sempre vão causar destruições grandes e criação de novas oportunidades importantes. E eu queria saber se dentro do seu processo, quando você está avaliando uma oportunidade de turnaround, o que você olha e um pouco quais são os eixos ou pilares assim que você procura estruturar o trabalho. Eu digo isso pensando em quem está passando por esse momento, que precisa fazer um pouco de lição, que tem a oportunidade de olhar para o seu próprio negócio e pensar isso dentro de um framework diferente. Eu diria que duas coisas importantes é fazer um honesto exame de consciência entre o desejo e o compromisso, e a tomada de consciência de lidar com a realidade. Se você é um ótimo fabricante de charrete, mas acabaram de lançar o carro, e ter a consciência de que você aprender a fazer carros não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. E, no outro lado, é uma revisão dos fundamentals, que qualquer momento de estresse, qualquer situação, a gente pode até dizer que a gente está vivendo uma situação de guerra, né, exige. Então, você tem o seu negócio principal e você teve negócios secundários que você perdeu foco. Se justifica manter esses negócios secundários? Qual foi a sua disciplina de gestão de caixa? Qual foi a sua disciplina de tesouraria? Qual foi a disciplina de processos de eficiência? E aí, no tripé clássico de pessoas, processos e ferramentas. Então, eles estão adequados? Eu acho que esse é o momento de você fazer essas perguntas básicas, que no dia a dia, que na margem que está caindo um pouco, mas que ainda está boa, foram sendo deixados para trás. Então, é meio que voltar para o básico de qual é a razão de existir, que problema a minha empresa resolve. E a oferta com que eu estou resolvendo esse problema, ela está alinhada com o que a demanda está querendo nesse momento? E aí a gente tem uma demanda intermediária e tem uma demanda de mais longo prazo. Então, eu estava recentemente conversando com um prospect que lida no setor de educação, de que estava 100% focado em educação presencial. Nesse momento, a educação presencial não é uma opção, e não tinha uma oferta de educação à distância formatada. E aí a discussão era de que, primeiro, que não é uma opção, o mais rápido possível, achar uma formatação de educação à distância, de EAD, e segundo, que talvez seja até mais interessante, porque o EAD ele deixa de ter a limitação geográfica que qualquer atividade de educação presencial tem. Então, acho que esse é um exemplo de repensar a forma, né? Não é o conteúdo. O conteúdo continua sendo educação, com características e qualidades específicas, mas a forma, por uma desatenção ou por uma... acho que desatenção seja a palavra, não se tinha preparado. E é curioso porque eu estava assistindo um seminário na semana passada de uma Ivy League americana, e dentro das Ivy Leagues, nas universidades americanas de elite, se espera de que de 15% a 25% das matrículas desse ano sejam canceladas ou congeladas, porque as ofertas de distance learning, de EAD, que elas tinham, que botaram em cima da hora rápido, não são tão efetivas, e que eventualmente se tem uma mudança de comportamento do consumidor aluno, que antes estava no campus, voltou para a casa dos pais, ou foi para outro lugar, e está querendo ficar lá fisicamente, e não voltar para o campus, e quer achar uma solução de educação, que é meio home office, né, de certa forma. Então, essas são mudanças que a gente está vendo acontecer. Quais delas serão perenes? Nos falta perspectiva para julgar, eu acho que vai precisar 1, 2 anos. Eu lembro, por exemplo, no 11 de setembro, que todo mundo dizia que
videoconferência ia explodir, né? E não explodiu, até porque não tinham ofertas interessantes, como hoje a gente tem várias ofertas interessantes e eficientes. Mas, apesar que eu pessoalmente estava constatando de que tem uma deficiência que alguém tem que suprir, de que quando, nesse caso nosso que nós estamos conversando, o eixo da lente e o eixo do monitor não são alinhados. Então, para que nós tenhamos um olho no olho, é impossível, porque ou a gente está olhando para o eixo da lente ou a gente está olhando para o eixo do monitor. Então, essa é uma oportunidade de curto prazo para alguém resolver. Eu acho que melhora muito a experiência de videoconferência. Pois é, muito legal isso. Eu acho que, inclusive, esse exemplo que você deu da videoconferência e da educação à distância e do home office de forma geral, eles estão interconectados, né? Porque por um lado, existe uma valorização da presença física, né, de você saber que tem jobs ali, que uma parte dos jobs que uma universidade entrega para o aluno não é o aprendizado, o network, é a diversão, é o contato humano, é uma série de coisas ali que precisarão ser supridos de alguma maneira, e por isso o EAD, apesar de funcionar bastante bem, e eu sou super fã e consumo em escala isso, percebo que realmente falta muito disso. E o outro lado também é extremamente ineficiente, porque se você ficar assistindo uma palestra dentro de uma sala de aula que você gastou um tempo enorme para ir até lá e que tem todas as limitações geográficas e você não pode estar fazendo na instituição que você gostaria, etc., por questões logísticas e de custo também, porque, obviamente, manter essa estrutura física é muito mais caro, etc., a gente provavelmente vai entrar num mundo onde a resistência para o digital é muitíssimo menor, então você consegue resolver uma série de jobs através da parte digital, deixando para o mundo físico o que é imprescindível que seja feito de forma presencial. Então, isso é uma coisa interessante. E aí, penso disso dentro da dinâmica das empresas, né? Não tem praticamente nenhuma empresa com quem eu fale que o cara não fale para mim alguma versão do que você falou. Primeiro, tenho 90 pessoas e descobri que tem 30 que fazem diferença. Uhum. Essa é uma. Porque você muda de um paradigma de esforço percebido, né? Ou o cara chegou aqui e eu tô vendo que ele tá ali trabalhando de alguma forma, não sei o que ele tá fazendo, não sei o que, mas ele tá sempre por aí, para um mundo de entrega realizada, né? Então, não estou mais percebendo qual é o esforço, não estou na sua casa, não estou vendo o que você está fazendo, mas a gente tinha uma coisa combinada para entregar amanhã. Ela foi entregue, vai ser entregue, foi entregue com qualidade, teve a qualidade de interação necessária para que ela evoluísse, etc. Isso é uma mudança de paradigma. E precisa ver o que disso que fica. E queria te perguntar um pouco assim, se você acredita em mudança, né? Assim, também isso é uma coisa que eu já te perguntei de algumas maneiras diferentes aqui dentro, porque mudança é uma coisa que é muito difícil, né? De verdade. Tem aquela piada de que só quem acredita que as pessoas mudam é dono de transportadora de móveis, né? Mas eu sou cético em mudança, sem dúvida. Eu acho que depois do 11 de setembro, o nosso hábito de deslocamento em grandes cidades mudou. O nível de dificuldade de você fazer embarques em viagens internacionais mudou. Agora, o comportamento humano, eu acho que ele muda de uma forma muito mais lenta. Então, eu acho que a gente vai ter mudanças iniciais decorrentes desse momento que a gente está vivendo, e aí seja mudanças boas no ponto de vista das pessoas serem mais solidárias, seja do ponto de vista delas serem mais conscientes do seu consumo, de valorizarem mais as relações pessoais, mas, por outro lado, vamos continuar sendo seres sociais com necessidade de reconhecimento, com ambições, com falhas de caráter,
Então, eu acho que essa combinação toda, quando a gente estava falando aqui do setor de educação, me ocorre também o setor de eventos corporativos, feiras, congressos, né? De que sempre foram eventos assim de uma ineficiência muito grande e que quase sempre a motivação era muito mais o networking do cafezinho do que as palestras em si. Então, essa é uma dificuldade muito grande de quem opera eventos, de como levar ele para as ferramentas digitais, e eu tenho assistido alguns, e manter o networking, porque não é só você gerar um chat, porque muitas vezes o networking é aquela pessoa que você está tentando falar e não consegue, você pega ela no cafezinho, casualmente, e consegue estabelecer uma relação. Então, eu acho que, mas ao mesmo tempo, aglomeração de pessoas em eventos, eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai demorar um pouco que aconteça, seja porque vai ser liberado, ou seja mesmo que as pessoas vão se sentir psicologicamente confortáveis de frequentar. Mas acho que tudo isso cria uma linha de oportunidade para aceleração de adoção de tecnologia. Então, um assunto que você e eu conversamos há muito tempo, que são ferramentas de workflow, eu acho que na hora que você tem uma mão de obra que não está fisicamente restrita a um lugar, a um escritório, e que eventualmente até ela pode ter uma boa parcela dela que é variável, se torna fundamental naquela história de pessoas, ferramentas e processos, se pensar nisso. E eu acho que, eu imagino que várias empresas estão começando a valorizar, se antes tinham preguiça, ou se antes tinham medo de engessar a operação, ou da resistência cultural, assim como o home office, que muito se falava, e de uma semana para outra, praticamente empresas inteiras e o planeta inteiro foi para home office e sobreviveu a isso e descobriu produtividade. Eu acho que outras ferramentas, como em vez de ter uma reunião presencial ou de você ter uma visão estruturada do workflow, de como as tarefas estão acontecendo, porque hoje ou você faz isso ou você não vai conseguir operar. Então, esse é um positivo que eu vejo muito grande, porque como esse processo vai demorar meses, mesmo existindo uma resistência comportamental, as pessoas vão se acostumar, e aí sim, eu acho que se cria uma inércia de comportamento que deve perdurar mais. E que gera benefício para todos, na minha opinião. É verdade, Álvaro, muito legal o que você está falando, porque, de certa forma, antes a gente, olhando até dentro do nosso portfólio de clientes, a gente via que, pelo menos, duas situações muito diferentes. A gente tem uma situação onde a empresa já tinha uma certa maturidade de gestão, e ela queria dar um próximo passo, e ela tinha uma certa cultura dentro de casa sobre gestão e utilização de investimento, uma visão de investimento do tempo das pessoas em diferentes atividades, projetos e clientes que têm diferentes margens e que têm diferentes níveis de atratividade dentro da empresa. Então, ela tinha essa visão de um match entre o esforço que eu vou fazer e a rentabilidade daquele cliente e o entendimento de que essas coisas se relacionam de uma maneira bastante íntima, né? Você entrega margem ou produz margem de acordo com a alocação de pessoas que efetivamente você tem dentro daqueles clientes. Acho que todo mundo já passou, que presta serviço na vida, já passou por essa situação, que é desde do custo escondido de participar de concorrências e de processos de seleção que você para a empresa inteira para participar dentro de um processo e você não vê o quanto que aquilo está absorvendo de custos, até você ter aquele cliente que é extremamente charmoso, tem uma oportunidade criativa muito grande ali dentro, etc., mas que paga muito pouco, tem muito pouca verba, trabalha de uma maneira extremamente enxuta, mas todo mundo quer trabalhar nele porque aquele negócio é sexy, e o outro cara que paga as contas da empresa não é tão sexy assim, tem uma margem grande, mas todo mundo toca ele de uma maneira, vamos dizer, protocolar, assim, profissional, porém, vamos dizer, pouco entusiasmada em cima. E você, em um ambiente opaco, é muito fácil você deixar os clientes que são rentáveis sob risco,
de entrega, de dedicação, etc., e está super investindo em clientes que são quase for fun, assim, dentro da empresa. E aí você... Pode falar, desculpa. Não, pode ir. Não, e aí, assim, a gente sempre brigou com a ideia de que você pode fazer isso desde que seja uma decisão consciente. Se você quiser, se você acha que a sua empresa precisa ter um cliente flagship e você quer dar vazão para aquilo, você precisa daquilo até como respiro dentro da sua estrutura, beleza, que seja uma decisão consciente, que você saiba quanto você está disposto a investir naquilo, e que você não corra risco e consiga manter uma cadência de entrega, atendimento, gestão, qualidade, etc. e tal, dentro dos clientes que de fato são a sua razão econômica de existir na empresa, né? E a gente tinha, e esse era um grupo então são dois grupos de clientes, que é os que têm essa visão e buscam isso, e os que se escondem atrás das desculpas culturais, principalmente, que não quero, a gente tem um ambiente muito gostoso, eu não quero engessar, eu não quero que isso vire um processo, etc. E eu imagino, e o que está acontecendo agora, que eu estou vendo, e eu acho que vai se intensificar, essas empresas entrando em desespero, porque as coisas começam... É claro que é possível trabalhar de uma maneira informal, mas isso exige uma intensidade de contato muito maior, e isso é intrinsecamente muito menos eficiente em escala. Um grupo de 5 pessoas não tem nenhum problema, um grupo de 50 pessoas começa a ficar bastante problemático, um grupo de 200 pessoas, nenhuma chance de funcionar, né? Então, você tem essa oportunidade de fazer um step-up na maturidade de gestão da sua empresa. Ainda que você não tenha isso como uma crença, agora virou uma coisa auto-evidente, assim. E tem dois pontos, assim. O primeiro é que acho que a indústria criativa vive uma falácia de que disciplina é inimigo de criação, né? Mas quando você vai observar de perto, os grandes criadores eram e são pessoas muito disciplinadas, né? Então, que você colocar qualquer processo ou qualquer tipo de coisa, né, dentro de uma empresa da indústria criativa gera um resultado negativo. Mas eu acho que é muito mais de que os profissionais talvez menos sólidos e mais frágeis, ou enfim, tem uma perversidade cultural dentro disso que trabalha contra, e eu acho que você e eu já testemunhamos casos disso, e acho que tem uma outra coisa também, que é o modelo de remuneração interno. Porque se você olha para escritórios de advocacia, para empresas de consultoria, elas não têm problema de timesheet. Por quê? Porque a remuneração fixa é pequena e a variável é dependendo das horas que forem vendidas. Então, o profissional tem toda a motivação de ter a curiosidade no timesheet, de respeitar o workflow, porque a remuneração dele está vindo disso. Na indústria criativa, eu não conheço nenhuma empresa que tenha conseguido fazer isso, até porque talvez venha de uma inércia, e aí tem as restrições da legislação trabalhista, mas eu vejo uma correlação aí, porque na indústria criativa, o profissional vê um processo de workflow, um processo de gestão, como algo opressor, como algo Big Brother. E ele vê, o que eu tenho a ganhar com isso? Nada, só que talvez o meu superior perceba que eu estou trabalhando menos do que ele acha que eu deveria, ou porque eu estou desfocado em outras coisas, enfim. Então, eu acho que tem os dois aspectos, que é cultural, mas qual é a motivação que está por trás do cultural? E na minha experiência, é essa forma de remuneração, e é um assunto que já foi discutido várias vezes em empresas que eu participei, e teve sempre a dificuldade de implementação pelo fato das restrições trabalhistas, de que você não pode reduzir salário, né? Então, se a pessoa tem um salário que ela está registrada, e você reduzir esse fixo e transformar em variável, que ele vira outra coisa, isso cria um passivo trabalhista.
Mas eu acho que essa é uma equação de agências que estão se formando, ou de empresas da indústria criativa que estão se formando, talvez de formarem com esse DNA e aprendendo com dois segmentos muito bem-sucedidos, que é o segmento de empresas de serviços jurídicos e empresas de auditoria e consultoria, ambos, né? Muito legal isso, Álvaro. Eu acho que essa discussão é uma discussão libertadora, né? Porque hoje você tem, de fato, não é à toa que você tem a cultura, né? A cultura está muito relacionada aos incentivos, né? E se você não tem incentivos alinhados, provavelmente você vai ter uma dissonância entre o que você está... Você vai estar sempre empurrando o caminhão morro acima, né, tentando fazer as pessoas irem para um lugar que elas não têm necessariamente interesse em ir. E essa discussão que você colocou antes, de forma geral, da necessidade da indústria avaliar custo fixo versus custo variável, dado que hoje ela está extremamente montada em cima de custo fixo, que é 70% do custo de qualquer empresa de serviço, em geral, a folha de pagamento, e essa folha é fixa, tem pouquíssimo elemento variável nela, e o cara, quando ele vai olhar para aquilo, a única variável que ele tem praticamente é demitir pessoas, né? É um ou outro arranjo momentâneo que a gente está vivendo sobre possibilidade de redução de salários, jornadas, etc. e tal, mas é uma flexibilização pequena, principalmente na faixa um pouco mais alta do mercado, dos profissionais da indústria do conhecimento, vamos chamar assim. Só para dizer assim, o processo de decisão de corte numa empresa que não tem a mensuração do seu fluxo de processos é um exercício de adivinhação. E a experiência, pelo menos a que eu já passei, de ciclos de cortes, é que você faz o corte, aí devagarzinho você começa a ter um monte de freelancers, aí você incorpora os freelancers e, na verdade, você incha tudo de volta. Por quê? Porque, do ponto de vista original, você não mudou o processo e ferramenta. Você simplesmente cortou de forma arbitrária. E eu vi isso acontecer, pelo menos nos últimos 15 anos, algumas vezes. Então, o efeito sanfona do dinossauro, né? A dieta dele. Exatamente. É verdade, porque é uma coisa que a gente briga muito também, falando principalmente nesse ambiente que está todo mundo querendo reduzir custo, fala assim, bom, existe aquela forma naiva, assim, de você faz uma distribuição forçada e corta todo mundo que for E ou D dentro da sua empresa e vai embora, isso já é alguma coisa. Outras são pior ainda, que você sequer tem uma avaliação muito clara de desempenho das pessoas, você precisa reduzir em 30% custos e você corta across the board, ou você corta no que no que você tem menos visibilidade, e você termina fazendo o pior tipo de corte possível, que é o corte baseado numa percepção de valor adicionado à operação, que é extremamente anedótica, né? Ela é baseada em eventos específicos que você presenciou e que você está dando valor para as pessoas que resolveram aquelas crises ou naqueles momentos e que apareceram e que você sabe quem etc. E você imagina que aquilo ali seja importante, quando muitas vezes o que acontece é o contrário. O campeão de apagar incêndio, ele é um elemento político ali dentro da empresa e que tem essa inteligência social de aparecer e de capturar louros, etc. e tal, enquanto o cara que de fato não gera incêndios, o cara que faz as entregas e que não tem problema, você nem sabe direito o nome dele, ele segura 30% do desempenho, 40% do desempenho da área sozinho. Entra, trabalha, entrega, mantém as coisas nos trilhos e você não promove, não sabe quem é, e na hora do corte está arriscado esse cara cortar. E pior, ao fazer isso, você manda para a empresa um sinal muito claro de de quais são os valores ou do que é valorizado dentro da empresa. Então, como é que eu devo me comportar? E com isso você cria cultura de verdade, e aí você pode criar um buraco do qual é difícil sair. Então um ponto que eu acho que esse é pouco discutido, que é o viés de quem toma essas decisões de corte. Porque se você for olhar na planilha, o peso relativo da alta gestão em relação ao resto do nível médio de gerência
e de todos os colaboradores, você corta um elemento de alta gerência contra 10, 20 de colaboradores gerais. Mas, de repente, para a entrega da empresa, os 10, 20 são mais importantes do que esse elemento da alta gerência. Mas a alta gerência, essa pessoa está envolvida na tomada de decisão, então ela não vai tomar a decisão de cortar o próprio cargo. E eu vivi isso, uma corporação global que eu tive um envolvimento, que tinha uma pressão de reduzir, porque ela tinha, sei lá, eu não lembro o número exato, mas vamos dizer, tinha 20 vice-presidentes, e aí o conselho disse que ela precisava reduzir os vice-presidentes. Aí ela pegou, reduziu para 3 vice-presidentes, mas pegou os outros 17 e transformou com cargo de diretor com o mesmo pacote de remuneração. Então, assim, eu acho que... Na hora que você volta para não ter processos e não ter métricas, a tomada de decisão de gestão em momento de crise é um exercício de adivinhação ou mesmo um exercício de autofágico. Porque se você, ao invés de cortar pessoas de alta gestão, que talvez não agregue tanto valor, e cortar muito de quem faz a entrega, tem um caso que eu gosto muito, ele é antigo, tem quase 50 anos, da Scandinavian Airlines, que hoje já está incorporada à Lufthansa. Chegou um CEO novo e pediu para olhar o organograma. E aí mostraram para ele aquele organograma, né, que tem aqui o CEO, os vice-presidentes, os diretores, etc. Aí ele perguntou, cadê o cliente? Ah, não, o cliente está aqui embaixo. Assim, não, então vamos virar esse organograma de cabeça para baixo, porque a nossa razão de existir é o cliente. E quem faz a entrega é quem está com o client-facing. E essas são as pessoas que têm que ser preservadas, porque elas é que são... e aí tem uma analogia, uma figura que eu criei dessa visão, que você pode imaginar uma árvore, de que é o tronco com os galhos, onde o que gera os frutos são as pontas dos galhos. E que o nível da alta gerência são simplesmente as raízes da árvore, que são os administradores de insumo para que a árvore produza os frutos. Mas muitas vezes tem raiz demais, e que dá para produzir os frutos com um pouco menos de raízes. Mas aí você precisa ter um nível de governança e de conselho que possa ter esse tipo de ingerência. Mas é comum acontecer de que nesses cortes de custo, preserva-se a alta gestão que talvez tenha uma gordura, e se sacrifica quem está fazendo a entrega do cliente, que é o valor real da empresa. Acho que essa provocação é muito legal. E também a preocupação, uma provocação aqui sobre o que é valor percebido dos dois lados da equação, né? O que é valor percebido pelo cliente e o que é o que você imagina que tenha valor do que você está fazendo para o cliente. E, nesse contexto, a negociação de contratos, né? Então, a gente conversa muito com empresas que falam, olha, o grande benefício que eu tive com a Ant, na verdade, não foi nem só questão de produtividade, etc., foi conseguir ter conversas informadas para a renegociação de contratos. Então, quando o cliente chega hoje, mas neste momento específico que a gente está vivendo, e está me falando que ele vai precisar fazer uma redução, seja de verba ou seja de custos que estão embaixo da execução dessa verba, eu consigo dizer para ele o que eu faço, que em primeiro lugar, que parece óbvio, mas nem sempre é, né? Você dizer quais são os entregáveis e quais são os esforços que você tem feito sistematicamente ao longo do tempo, e ter uma conversa com ele, informada com ele sobre, tá bom, disso daqui, o que é essencial para você, me prioriza isso daqui para que a gente possa ter uma conversa informada e eu possa te sugerir o que a gente pode fazer e conseguir chegar em um mundo onde a relação se mantém de forma sustentável, né? Não adianta eu querer cortar 50%, que não tem nem margem de 50% para cortar 50% e continuar fazendo o que estava fazendo, ou mexer no escopo de uma forma que não é inteligente para você, que você continua aplicando os recursos mais caros e mais restritos dentro da empresa, ao invés de estar priorizando uma entrega de uma outra coisa que tem valor para o cliente, que eventualmente é feito de uma forma menos onerosa dentro da empresa, mas você tem está pouco instrumentalizado para ter uma conversa informada. E eu acho que essa deve ter sido, aí voltando ao seu passado como CFO, acho que você deve ter sido envolvido em muitas renegociações de contrato,
Queria um pouco a sua perspectiva sobre isso. Acho que você colocou um ponto muito relevante, e fatalmente, porque em boa parte eu não tinha a qualidade de processos por N fatores implementados para ter argumentos objetivos de negociação. E aí fatalmente virava uma discussão meio de a barganha pela barganha, né? Mas que não era construtiva para nenhuma das duas partes. Então acho que ao ter estruturas que eu tive a oportunidade de trabalhar, onde você tinha controles, processos e métricas, você tem uma capacidade de ter uma negociação comercial, ou no momento desse, onde a crise afeta todo mundo e todo mundo está pedindo para renegociar tudo, você ter elementos objetivos para sentar nessa mesa, como um fornecedor. De falar, olha, esta é a entrega que eu faço, está aqui a estrutura de custos, está aqui a minha margem, o que você quer fazer? Aí a discussão é de redução de escopo, porque não tem mágica, a não ser que você resolva, alguém tome a decisão consciente de perder dinheiro numa relação por algum motivo estratégico, ou o que quer que seja, para o fornecedor não é sustentável. Então, ter esse elemento que você colocou, eu acho que é fundamental, e é um subproduto que muitas vezes não é nem tão percebido, de você ter um processo de métrica da sua organização, né? De quais são os custos envolvidos para que as tarefas sejam desempenhadas. Pois é, legal. E isso talvez, de certa forma, você já tem uma oportunidade, né? Porque a hora que você for discutir escopo e você chegar ali à conclusão do que é essencial para o cara, você descobrir o que tem valor, é uma informação estratégica extremamente importante para o direcionamento do negócio, né? Então, eventualmente, você vai perceber você pode perceber que alguma coisa que você fazia ali, a coisa mais importante que o cara vê em você é tal coisa, que ele não pode abrir mão, ele não vive sem. E aquilo era uma coisa que você estava imaginando que era um subproduto de um processo principal que você fazia e que você valorizava e que dentro da empresa você vinha investindo pessoas, recursos, etc. Numa coisa que é um nice to have e não é uma coisa essencial. Porque eu acho que uma coisa que crise faz muito bem é provocar as pessoas sobre as suas escalas de valor. Uhum. Né? E aí eu digo tanto do ponto de vista pessoal, de você perceber o que é importante na sua vida e o que não é, e o que é dispensável, mas principalmente, mas também dentro das relações empresariais, você tem um novo encontro da curva de oferta e demanda, né? E esse encontro pode se dar num patamar muito mais baixo, onde o que a pessoa está disposta a pagar pelaquilo agora é muito mais ou muito menos do que ela pagava antes. Então, tinha uma coisa que ela, ao criticar o próprio negócio, ela percebe que aquilo ali é pouco relevante e ela só estaria disposto a pagar muito pouco pelaquilo, e você, dentro do seu negócio, correndo o risco de que estava investindo na ampliação de capacidade de uma coisa que é supérflua dentro do processo do cara, e que você poderia fazer uma coisa que é muito mais core, né? Então, é uma oportunidade também. E nisso, tem uma discussão que é antiga no segmento de comunicação, de agências, de que as agências, no seu modelo de negócios e de remuneração, elas davam de graça o que tinha muito valor e cobravam pelo que não tinha tanto valor. Traduzindo, o que tem valor numa agência? É o pensamento criativo e estratégico. Mas toda a base do FII era baseada em cima de volume de compra de mídia, que é uma coisa que não tem um valor intrínseco, porque você fazer um plano de mídia, você chegar a veículos e executar essa compra, não tem nada. Não quero menosprezar as pessoas de mídia, longe disso, porque pessoalmente até é um dos segmentos que me fascina na publicidade, mas o que eu quero dizer é que a barreira de você identificar quem são os principais veículos e ligar para eles e blocar a mídia, não é um ato muito sofisticado. Você pode até comprar errado, eventualmente você pode até dizer que você não precisava tanto concentrar de uma forma diferente, aí que vem a inteligência do planejamento de mídia. Agora, o planejamento estratégico e o planejamento e a gestão criativa, essa sim tem um diferencial claro, e essa dificilmente o cliente consegue fazer isso sozinho, o anunciante.
Então, tem um shift que vem acontecendo no modelo de remuneração das agências de estar menos centrado em cima de meios e mais centrado em cima do produto criativo. Pegando o gancho do que você falou, na hora que você tiver isso mais medido, você pode sentar com um anunciante e falar assim, olha, vem cá, eu tenho esse tamanho de equipe aqui que está fazendo o planejamento e a compra de mídia. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer só o planejamento e a gente tira esse escopo de compra, que é uma atividade puramente transacional, e você passa a fazer e a gente reduz o meu FII. E você pede para o teu back-office fazer isso, porque é uma atitude absolutamente transacional. Então, eu acho que é um ótimo ponto, e no momento desse em que você consiga medir, você identificar que tem partes da sua oferta que você acha que tem valor, que não tem valor. E que aí você tem uma negociação que é construtiva para as duas partes. Porque você está tirando um custo desnecessário seu como fornecedor e reduzindo um custo que o comprador, o anunciante, precisa. Muito legal, Álvaro. Talvez até por isso assim, me deu estalo. Agora, falei assim, bom, até essa disfunção, vamos dizer, entre o que é entregue de valor e a forma como isso é cobrado, é que talvez tenha dado tanta margem para a distorção de modelo de negócio que a gente tem em alguns segmentos dentro da indústria de publicidade, em que você tem a empresa dando lucro uma vez por ano, quando entra o BV, e nos outros meses ela se equilibra no 0 a 0, e você tem essa coisa que é um pouco distorcida e desconfortável, né? Eu acho que é uma das decorrências, mas eu acho que tem uma questão principal de que é ter o foco da relação, e esse é um caso brasileiro, porque fora do Brasil isso foi segmentado, então você tem agências criativas e agências de meios. Então, o Brasil é um dos poucos mercados do mundo onde as agências de publicidade combinam as duas entregas. Mas eu acho que ele gerou benefícios, mas ele gerou perversividades e também até uma distorção da valoração do que é realmente a ser valorado. E ficar muito numa discussão técnica de qual é o meio, se é online, se é offline, até porque, inclusive, não existe mais isso, e sim por uma discussão de qual é a solução do problema de comunicação. Ele está acontecendo? E aí, nesse aspecto, até eu, pessoalmente, defendo a integração, porque fui testemunha de outros países que eu tive gestão, onde isso era separado, porque a estratégia criativa ela tem que ter uma coerência com o meio usado, porque senão uma coisa briga com a outra. Então, quando você tem isso dentro de casa, a chance de ser integrado, e é o caso do mercado brasileiro, e de você ter mais eficiência no resultado, e não é por acaso que o mercado brasileiro tem um reconhecimento global, apesar de em tamanho relativo ele não é o maior mercado, mas ele tem um reconhecimento da qualidade e dos resultados que ele produz. Dos atributos que eu coloco seria o fato de que mídia e criação estão trabalhando lado a lado. Legal demais, Álvaro. E indo agora meio para uns finalmente, assim, mensagens finais, pensamentos finais, algo que eu deveria ter perguntado e não perguntei? Eu acho que só para cada um de nós viver um dia de cada vez, tendo a certeza que nós estamos numa viagem de descobrimento, mas tendo também a convicção das enormes oportunidades, voltando a um preço impagável de vidas ou de saúde de negócios, mas dessa freada de arrumação de nós sairmos dela, que vamos sair, em algum momento isso vai passar, melhor do que entramos. E eu acho que para todo mundo, principalmente para quem não é incumbent, para quem não é o líder de mercado, olhar que esse é um momento precioso de crescimento. Seja de incorporação de um concorrente que se fragilizou, seja de enxergar um nível de entrega e de oferta que o incumbent não teve agilidade de se posicionar, como a gente falou de educação durante essa nossa conversa. Então,
eu vejo um momento de mudanças e de enormes oportunidades, apesar de um custo altíssimo que está e vai ser pago pelas pessoas físicas e jurídicas. Legal, Álvaro. Acho que assim, não tenho como agradecer a sua dedicação aí de tempo aí para a gente. Foi super interessante, acho que trouxe ideias novas, ideias frescas, assim, sobre uma série de temas, então foi muito legal, super obrigado. Se o pessoal quiser ter mais contato com você, eu sei que você tem escrito por meio de mensagem, está no LinkedIn, qual a forma mais fácil do pessoal manter contato com você? Eu acho que é pelo LinkedIn, mas quem quiser pode me mandar um e-mail para alvaropachecojrx@gmail.com e eu vou ter o prazer de tentar ajudar no que eu consiga. Muito legal, Auro. Então, super obrigado para quem estava acompanhando a gente aqui. Se você gostou, siga a gente nas redes e obrigado pela audiência.